Bom, pessoal, bom dia. Meu nome é Hugo Paixão, tenho 22 anos, estou na fase de conclusão de curso de Economia na Universidade de Brasília, a UNB, e conforme prevê a proposta do N, esse aqui é o meu vídeo de apresentação profissional. Eu vou falar um pouquinho da minha curta trajetória. Desde o início da minha faculdade, eu sentia muito em mim a falta de uma aplicação prática do que eu aprendi na faculdade, e então isso para mim era fundamental, até hoje era. E a partir do primeiro semestre eu já busquei isso e me tornei um empresário júnior. Participei de empresa júnior durante 2 anos e lá eu digo assim, foi onde eu aprendi bastante coisa no sentido de lidei com diversos projetos de áreas completamente diferentes dentro da economia. Então eu tracei desde precificação de serviços até viabilidade econômica financeira para financiamento, passando por boletim de conjuntura do mercado imobiliário. Então, eu digo assim, foi uma escola muito boa. Assim. Nesses 2 anos, lidei com a economia real de uma maneira muito proveitosa. Né? Mas, ao mesmo tempo, vindo de Brasília, né, uma cidade essencialmente de servidorismo público, então você tentar trabalhar na iniciativa privada ainda se constitui um desafio forte. Então, essa lacuna muito forte em mim de trabalhar numa empresa maior, de traçar novos projetos, enfim. Com isso em mente, eu parti para o Rio de Janeiro na metade da minha graduação, fui fazer um pouco de uma graduação sanduíche na UFRJ. Lá, no meu primeiro mês de Rio de Janeiro, eu consegui um estágio no grupo Ultrapar, na Ipiranga Produtos de Petróleo, na área de marketing de rodovia. Apesar de não ser um setor que eu gostei muito, eu gosto de frisar esse episódio da Ipiranga muito no sentido de eu ter primeiro contato com um processo seletivo forte, assim, de verdade, onde você tem que mostrar suas qualidades, você tem que se vender, você tem que mostrar o que veio, o que você planeja, quais são seus sonhos. Então, foi mais ou menos nesse meu período de um mês de Rio de Janeiro, onde eu fiz diversos processos seletivos, e esse em que eu fui aprovado, eu gosto de lembrar muito disso, de como meu processo de entrada na iniciativa privada assim, foi bem marcante. Com um mês de Ipiranga, eu fui chamado para trabalhar no mercado financeiro, no Banco Modal. Então ali, assim, o processo do Modal, eu com certeza foi a minha primeira escola de como importar como profissional, sem dúvida alguma. Eu entrei como estagiário na área de tesouraria do banco, onde eu fiquei durante 8 meses. Então lá na tesouraria, onde são liquidadas todas as operações do banco, né, todo dia é uma correria, eu criei um senso de imediatismo, aumentou um pouco da minha responsabilidade, assim, do que a minha rotina como profissional. Eu entendi melhor como se comportar, o que eu fazer, o que não fazer, onde eram as minhas fraquezas, onde eu podia desenvolver melhor. Então, assim, foi no fundo foi a primeira escola e no learning by doing, assim. O processo modal foi penoso no sentido para mim de que eu sentei lá e tinha que fazer. Então, fiquei 8 meses lá e passei mais um ano e meio na área de wealth management uh, e back-office de fundos, na parte de gestão de patrimônio. E no final, ofertei um pouco a área de alocação, que é a área que eu atuo, que eu trabalho atualmente. E, e lá eu entendi, foi onde eu aprendi o mercado financeiro, assim, aumentei a minha visão do que era. E foi onde eu descobri a vocação, assim, no sentido de vocação do que eu gosto de fazer aquilo. Então eu me proponho até hoje a trabalhar com aquilo. Eu aprendi muita coisa. Assim, a responsabilidade do trabalho, a questão da qualidade, você entregar um produto para o seu cliente final redondo. Então foi onde eu aprendi na marra, assim, a importância que isso tem. Bom, e esse meu curto período no Rio, 2 anos, eu tive que voltar, né, para terminar minha graduação aqui. Agora eu estou no processo de conclusão do meu curso, fazendo uma monografia, sem mais ter que presencialmente ir à faculdade. Voltei para Brasília e ao mesmo tempo eu não queria que essa porta que eu abri no mercado financeiro se fechasse. Então eu busquei empresas aqui em Brasília que trabalhassem com isso, e a DXI, uma consultoria de valores imobiliários, foi a empresa que me abriu a porta. E assim, sou muito grato, assim, porque foi a maneira de eu manter esse cordão
com esse nicho de mercado que está tão muito preso ao eixo Rio-São Paulo. E assim, lá eu tive que, como se trata de uma empresa pequena, eu meio que três faces lá, três chapéus que eu tenho lá. No sentido de eu tenho que estar na parte de pesquisa e research e análise, tenho que estar na parte de alocação e eu tenho que estar numa parte comercial de entender as gestoras, entender o produto. Então eu tenho que estar diariamente em contato com as principais gestoras do Brasil para saber como é que vai andando determinado produto para eu poder explicar para o meu cliente final. Então, a DX me deu uma coisa que eu acho que eu não consegui ter no Modal, por se tratar de uma empresa menor, é justamente o senso de responsabilidade. Você tem uma responsabilidade, mesmo como estagiário, eu tinha uma responsabilidade muito grande de tratar 3 setores que numa empresa maior eram divididos por 3 áreas diferentes. Então, em termos de aprendizagem, eu não preciso nem falar o quanto isso foi benéfico para mim. Bom, e para finalizar esse vídeo de trajetória profissional, no momento eu estou em viés de voltar para o Rio de Janeiro, então estou concluindo meu curso e estou me mudando de volta para o Rio. E a minha ideia é voltar a trabalhar no mercado financeiro, seja numa gestora pequena, seja num banco grande, enfim, numa corretora. Eu quero voltar a trabalhar com esse nicho e eu acho que essa minha fase de 1 ano aqui em Brasília foi proveitosa demais, assim, no sentido de eu me formar e ao mesmo tempo manter a experiência profissional, não perder isso, não perder o contato. E estou em viés de voltar e seguir carreira no mercado financeiro. Basicamente é esse meu vídeo e muito obrigado pela oportunidade.